e aqueles que permanecer até o fim será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo, glórias a Deus, no versículo 10 diz o seguinte: 9. A essa cuja vinda é segundo a eficácia, glórias a Deus. Aqui no versículo 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqueles que saírem da igreja, que buscar outros caminhos, eles serão arrebatados por Satanás, pelo homem do engano. Porque há muitos, segundo a palavra, ele vai enganar muitos. Ele vai parecer Deus, aleluia. Deus, e vai se sentar na igreja querendo ser Deus. Aqui no versículo 4 diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta, o filho da perdição, contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse homem da perdição, ele vai ser revelado antes da vinda de Cristo. Aleluia. Esse homem, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a gente vai enganar muitos cristãos, muitos que não conhecem a palavra de Deus. Ele vai enganar, vai parecer Deus, mas não será Deus. E a gente tem que estar vigiando. A casa de Deus é uma casa de oração, mas a palavra diz que vigiar e orar. É preciso vigiar e é preciso orar. Não só orar, mas vigiar também, porque o homem da perdição, ele vai arrebanhar muitos cristãos, vai enganar e vai levar à destruição. Glórias a Deus. Isso é o que a palavra diz. Glórias a Deus. Aqui no versículo 3 diz o seguinte: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ele fala da questão que ele está dando graças, pelo Evangelho, glórias a Deus. Então, meus irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o nosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Glórias a Deus. Então Paulo ele dá graças a Deus e ele agradece àqueles que seguem o Evangelho. Glórias a Deus, que é dado através das palavras do Evangelho, das palavras de Cristo Jesus. Glórias a Deus. E aqui diz o seguinte: o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, nos amou e graças nos deu para a eterna consolação. Glórias a Deus. Então é preciso seguir os ensinamentos da Bíblia, seguir os ensinamentos da palavra de Deus que foi revelada através dos Evangelhos. Então, quando abandonamos os ensinamentos e seguimos os nossos próprios entendimentos,
estamos cumprindo a palavra que fala da apostasia. Tenha cuidado, é preciso a gente guardar firmemente a palavra e a fé em Jesus Cristo. É preciso a gente ter a palavra de Deus como guia da nossa vida. Crer em Deus, crer na palavra, ter fé em Jesus Cristo. Aleluia. Não abandoneis. Deus de Não mistério. abandoneis a palavra de Deus. Aleluia. A igreja de Cristo é uma igreja de oração. E é preciso a gente estar juntos para orar, congregarmos juntos. Senhor. Paulo lá em Gálatas fala que muitos, por conhecer a verdade, às vezes deixa de congregar achando que já sabe de tudo. Mas é preciso a gente estar unido, porque a igreja de Cristo, ela não é um corpo separado, ou seja, o dedo para um lado, a cabeça para outro, o pé para outro. Porque a igreja de Cristo é como um corpo, onde Cristo é a cabeça. E nós somos todos os membros desse corpo. Se a gente sair desse corpo, se um membro de um corpo ele deixa o corpo, por exemplo, se a gente perde um dedo, esse dedo sozinho ele vai morrer, porque ele não está ligado ao corpo. Então, se Deus o livre, a gente perde um dedo, esse dedo ele vai apodrecer, vai morrer. Ele está separado do corpo. E o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Então, no momento que a gente sai da igreja, sai do corpo, a gente é como um membro que foi separado. E no momento que a gente está separado, a gente começa a morrer. Glória a Deus. E essa morte não é morte física, é uma morte espiritual. Uma morte que a gente vai deixando de escutar a palavra, escutando o que o mundo tem para oferecer, através de uma música, através de uma fofoca, através de algo que não edifica a igreja de Deus. Então, no momento que a gente se separa da igreja, é como um membro que sai do nosso corpo e morre. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra ele nos alerta que no final dos tempos, na vida de Cristo, muitos esfriarão o amor. Muitos deixarão as igrejas para viver aquilo que o mundo oferece. E aí muitos vão morrer espiritualmente. Então é preciso ter fé, é preciso estar firme na palavra, glórias a Deus, e absorver aquilo que a palavra tem de bom. Se algo que algum pregador, algum irmão falar e venha nos deixar para trás, não observe ele, observe a Cristo, porque nosso alvo é a salvação, e a salvação não pode ser sem ser através de Cristo. A salvação só é através de Cristo, nosso Salvador, porque não podemos chegar a Deus por outra via senão através de Cristo. Então observe a Cristo, os ensinamentos de Cristo que foi pregado e escrito nos Evangelhos. Cristo, ele nos dá o exemplo para seguir a Ele. Sejamos como Cristo. Paulo disse, seja como eu, assim como eu sou, como Cristo. Então, sejamos como Cristo e não como o homem aqui da terra. Porque o homem da terra, ele não tem nada a oferecer. Só Cristo, através da sua palavra, através da palavra de Deus, ele pode nos levar ao Pai. Então, é preciso a gente estar ligado ao corpo de Deus. E o corpo Senhor, vai operando, Jesus. Onde Cristo é a cabeça. E nós fazemos parte dessa igreja. Glórias a Deus. Oh, aleluias. Até aqui Deus me deu essa palavra para falar para a igreja. Estejamos firmes, porque
vemos diariamente muitos irmãos, muitos cristãos deixando as igrejas, deixando o evangelho para seguir o mundo, e o mundo não tem nada a oferecer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o pastor